Olá, sou a fisioterapeuta Natália e vou falar um pouquinho sobre a mobilização precoce, os seus benefícios e cuidados. Temos como objetivo geral manter, prevenir e minimizar alguma dessas alterações, elas que são geradas pelo imobilismo, sendo alguma dessas a amplitude de movimento, a força muscular, as lesões por pressão, dores articulares e musculares, que são causadas pela não realização de trocas de decúbito e pela longa permanência no leito. Já os benefícios, eles são inúmeros, com a melhora significativa do quadro geral do doente, uma diminuição das dores, uma maior independência física, pelo simples fato de ele ganhar força muscular após dias usando sedativo e sonda, levar o alimento até a boca, levar a escova para fazer uma higiene oral, isso acaba fazendo com que ele se sinta melhor. Temos também a melhora da capacidade cardiorrespiratória, uma redução dos dias de hospitalização e a melhora do nível de consciência. Já nos objetivos específicos, eu trouxe uma pequena diferença entre UTI e enfermaria. Pacientes que eles são internados na UTI, eles necessitam de ventilação mecânica na maioria das vezes, onde são submetidos por diversas medicações, sendo algumas delas as sedações e as drogas vasoativas, que são ofertadas por dias e até semanas, até que haja uma estabilidade geral para poder despertar, né? Nesse caso, cada patologia ela exige uma conduta, onde o fisioterapeuta, além da parte cardiorrespiratória, ele precisa atentar às mobilizações, fazendo com que, independente do tempo que o paciente permaneça sedado, ele ganhe alta com menos sequelas possíveis. E já na enfermaria, os pacientes, óbvio, que não apresentam tanta gravidade, porém eles precisam de cuidado, como, por exemplo, um pós-operatório ortopédico. Ele precisa da mobilização para que o paciente retorne o quanto antes da sua rotina sem maiores complicações. Já os cuidados, eles são necessários em ambos os setores. Eu vou citar alguns dos quais eu me deparo diariamente. A paciente com droga vasoativa muito alta. Às vezes não é possível realizar a mobilização, ou se for para realizar, a gente acaba realizando de uma maneira mais cautelosa, né, pelo risco de uma hipotensão severa. Presença de fraturas não consolidadas, o uso de sonda, acesso e drenos em geral, o posicionamento do tubo e da traque, principalmente agora, no período que a gente está vivendo, a gente está precisando pronar inúmeros pacientes, onde a gente pode deixar de fixar bem o tubo e fazer uma extubação acidental ou fazer com que o tubo fique seletivo. Nessa questão da prona, já aproveitando para falar, a gente precisa cuidar bem dos horários da troca de decúbito, para que a gente acabe não gerando uma lesão por pressão e piorando o quadro do paciente em geral. O risco da queda, tanto para o posicionamento do paciente no leito, quanto para retirar, sendo sempre importante
avisar o técnico e o enfermeiro responsável, para que caso haja necessidade, a gente possa solicitar a ajuda do mesmo. Manter a monitorização durante todo o atendimento, para avaliar a pressão, frequência respiratória e cardíaca e a saturação. E não podendo, né, deixar de lado o cuidado que a gente deve ter com a equipe multidisciplinar. Avaliar todas as formas de tratamento para que a gente entre num consenso, que fique bom para todos, né? Um exemplo diário, né, é o fato de que o paciente está acordado, está verbalizando, está tranquilo, tem uma possibilidade grande de ser retirado do leito, mas apresentou diarreia intensa no período. Então, nesse caso, para não acabar não deixando desconfortável pro paciente e dificultando a enfermagem de realizar a higiene, a gente espera. Se diminuir, a gente leva, ou senão a gente deixa para o próximo período. Já como sugestões, eu trouxe algumas práticas, por a gente ter inúmeros exercícios e materiais que a gente pode utilizar dentro de uma sessão. Dentro de uma terapia intensiva, a gente não tem muito tempo, a gente precisa dividir ele com intercorrências, manejo ventilatório, adaptação de VNI e, claro, as mobilizações. Sendo assim, eu trouxe algumas das formas mais práticas e rápidas para ser executadas com um benefício bem grande para o paciente. A primeira delas é a prancha ortostática. Ela necessita de auxílio da equipe, né, por a gente tirar o paciente de um decúbito dorsal e deixar ele bipedestação. A gente necessita elevar o paciente aos poucos, né, gradativamente, ver os sinais, perguntar como ele está se sentindo, e a gente pode ter a chamada hipotensão postural, onde o paciente ele relata tontura, apresenta palidez, e aí a gente acaba tendo que retroceder toda a nossa inclinação da prancha. Como segunda opção, então, eu trouxe o suporte de PVC, que em alguns setores existe o guincho, né? E os setores que não tem, a gente acaba substituindo por ele. É um equipamento que facilita muito a nossa vida, onde a gente acaba não colocando a saúde da nossa coluna em risco. Por esse motivo, em alguns hospitais existe esse suporte, como esse da foto, que eu tive a felicidade de acabar confeccionando com meu pai e doei ao hospital. Esse suporte faz com que que seja possível a gente deixar o paciente em sedestação beira-leito, um paciente que apresenta uma diminuição imensa da força muscular e não tem condições de sentar numa poltrona, ou até tem condições, mas a gente acaba fazendo muita força e nos lesionando. Então, ele acaba deixando o paciente em sedestação, ganhando o mesmo benefício. Nossa terceira opção é a bipedestação com auxílio, que é uma conduta um pouco mais avançada, onde o paciente ele já apresenta uma maior força muscular, conseguindo se sustentar por alguns segundos ou minutos em pé, onde a gente precisa dar apoio nos dois membros, que a gente acaba começando a evoluir para uma marcha estacionária até chegar à deambulação. E na minha última sugestão eu trouxe o cicloergômetro, onde a gente pode usar tanto na enfermaria quanto na UTI. A gente pode usar com paciente em decúbito dorsal ou em sedestação, como na primeira foto, e ele é utilizado tanto em membro superior como membro inferior, associando a outras condutas. Durante a realização dessa apresentação, eu achei esse artigo de 2019, recente, onde ele apresenta todas as diretrizes da mobilização precoce. Ele aprofunda um pouco mais sobre o assunto, então quem tiver interesse, sinta-se à vontade. Para encerrar, eu deixo aqui um trecho do Lucas Spagnol. Obrigada.